Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andréa S. Costa e hoje eu trago Vitor Martins, gestor do CVBI, para falarmos a respeito do mercado de fundos de papéis e também aí especificamente o fundo da casa. Vitor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no podcast. Gostaria que você se apresentasse e também apresentasse a VBI ainda para quem não conhece. E aí sim a gente adentrar aí no tema. Obrigado, André. Prazer estar falando contigo mais uma vez. Me apresentando, eu sou o Vitor Martins, sócio da VBI, responsável pela gestão dos fundos de crédito da casa. Acho que hoje a gente vai falar um pouco aqui do mercado de fundos de papel e mais especificamente do CVBI e de outros fundos como o Bari também, que a gente tem sobre gestão aqui na VBI. Então, acho que vai ser um bate-papo aí bem frutífero. Vitor, 2023, né, nós estamos aí gravando em maio, 2024. Como é que foi o ano de 2023 para os fundos de papéis e qual é a expectativa aí para 2024? Perfeito. A gente viu assim, né, a gente gosta de linhas gerais, né, no macro, assim, a gente viu ali início, né, da trajetória da queda da taxa Selic ano passado. Então, no primeiro momento, com a curva de juros futura, né, recuando, a gente viu um impacto positivo primeiro nos fundos de tijolo e depois os fundos recebíveis, que normalmente tem um carrego, um yield, paga um yield maior e apresenta um pouco menos de ganho de capital, menos volatilidade na cota, também estavam no início do ano passado, olha, no início de 2023, tinham vários fundos com um bom desconto em relação ao patrimonial, e a gente já viu acontecer uma bela convergência para patrimonial. Próprio caso do CVBI, se eu não me engano, a gente estava na faixa ali de 95%, 0,95% ali, mais ou menos price to book, e hoje a gente está ali basicamente 1 para 1 ali no price to book, né? Então, assim como aconteceu no CVBI, aconteceu com outros fundos também, ainda há alguns fundos ali com desconto, alguns estão com desconto em relação ao patrimonial, até devidamente com desconto, mas sim, quando a gente olha na média ali, a gente vê que ainda tem espaço para recuperar e espaço para essas cotas subirem, né? Foi um ano, né? E aí eu acho que a gente tem que começar a separar, acho que para analisar essa classe de fundos de papel, né, em alguns pequenos, mas importantes diferenças entre os fundos, né? Então, uma delas é se o fundo ele tem um indexador mais para o IPCA ou mais para o CDI. Então, ano passado a gente começou o ano lá com CDI quase 14% ao ano, né, 3,75. Então, os fundos que tinham mais foco em CDI tinham uma vantagem em relação aos fundos que tinham ali no curto prazo uma alocação maior em IPCA, porque a inflação do ano passado em IPCA veio muito comportada, né? Então veio ali no IPCA ali abaixo de 4%, a gente teve mês inclusive com deflação, só que olhando para frente, né, a gente já vê que essa curva já começa a se inverter. Então, na prática, assim, a gente já, por exemplo, os fundos de papel, quando a gente vê a fechamento de taxa de curva, etc., além de apresentarem um yield bem interessante, então, dá um exemplo, se na média aqui no líquido está entregando uma inflação mais 8, isso vai significar quase 2% líquido para o cotista no mês a mês, tá certo? Mais o potencial de ganho, de valorização da carteira e do papel, porque na medida que a curva da taxa real de juros ela fecha, o gestor do fundo passa a ter oportunidades de realizar aquele ganho de papel no secundário, aquela carteira, aquele portfólio do fundo valoriza, o fundo em si se valoriza na bolsa e o cotista também tem, além de ter um yield elevado, ter o potencial ali de ganho de capital nessa cota do fundo indexado à inflação. Então, separando esses pontos, né, então 2023, acho que de uma linha geral, foi muito bom para os fundos, mais ainda um ano, diria, de recuperação, principalmente ali do lado das cotas, com uma perspectiva muito positiva entrando em 2024, né, aonde a gente tem aqui projeção de crescimento modesto na faixa de 2% ao ano, crescimento de projeção de inflação controlada na faixa ali de 4% ao ano, taxa Selic caindo, hoje ela está 10,75, né, pode ser que o Copom venha reduz aí para 25 bases ou 50 bips, mas
O ponto é, continua uma trajetória declinante, né? Você vai encerrar um ano 9,75, 9,5, enfim, não dá para saber, mas assim, tem uma correlação muito forte entre não somente a curva futura de juros, a taxa real de juros, como também da taxa Selic. Então, e na prática, investidor, o mercado de pessoa física, que é o mercado que domina aqui os fundos imobiliários, eles reagem muito à taxa spot, que é a taxa Selic. Então, na prática, a taxa caindo, as cotações dos fundos, os preços das cotas tendem a valorizar. A gente já tem visto esse movimento, né? Eu já até comentei isso aqui no início da nossa conversa, e a gente espera que esse movimento se continue ao longo de 2024. Obviamente, isso não significa que a gente não tenha soluços ao longo desse caminho, né? Assim como a gente teve nas últimas 2 semanas, assim, desde guerra no Oriente Médio, discussões, a questão fiscal, problema de alagamento e inundação no Rio Grande do Sul, que pode impactar, por exemplo, o IPCA, pode impactar a inflação. Tudo isso pode fazer com que eu tenha um movimento ali de fechamento da taxa de juros, né, principalmente assim, de queda da taxa Selic de uma maneira mais lenta. Então, assim, quando a gente olha tudo isso, tem tudo isso aí são pontos de incerteza que preocupam, mas no pano de fundo ali, a gente ainda continua com uma perspectiva bem positiva para os fundos imobiliários de papel no ano, né? Aonde que continua basicamente aqui o racional de, bom, num exemplo aqui de um fundo entregando 8% líquido já para os cotistas mais inflação, assumindo uma inflação de 4%, a gente está falando de 12% ao ano líquido, que é uma rentabilidade excelente, principalmente agora, se a gente compara isso, por exemplo, a curva da beta mais alta agora foi lá para casa dos 6% lá do vértice de 5 ou 10 anos, mas a gente está falando aqui de 200 basis de spread acima da B, excelente spread, em portfólios bem diversificados, com liquidez, bastante segurança e robustez por trás. Quando a gente compara com a taxa Selic também, momento super interessante, né? A gente está falando ali de 12% ao ano, comparando, sem considerar qualquer ganho de capital nem nada, comparando com uma Selic que está 10,75 e convergindo ali para talvez para baixo de 10, 9,5, 9,75 no final do ano. De modo que quando a gente olha a projeção nos próximos 12 meses na média, você está falando ali taxa Selic 9,75, 10 ao ano, versus um fundo que está te pagando 12 e ainda te dá, principalmente nos fundos com maior alocação em títulos indexados ao IPCA, com um potencial de ganho de capital também. Então, diria que o movimento de recuperação, né, ele já aconteceu em boa parte, mas ainda tem bastante espaço para acontecer esse ano. Além disso, a gente está num momento ali muito positivo de yield, mais potencial ali de ganho de capital de uma maneira geral. Então, quando a gente olha tudo isso, né, no portfólio dos investidores, então, assim, é um momento bem interessante para estar com a posição em fundos de papel ou para montar a posição em fundos de papel. A gente vê, de uma maneira geral, a economia ficando mais robusta, né? A gente tem casos ali que preocupam a gente, principalmente do lado de crédito, principalmente relacionados ao varejo, ao segmento agro, mas, de uma maneira geral, no macro, com taxa de juros caindo para o mercado imobiliário, a tendência é muito positiva. A gente tem visto aí uma tendência de valorização de preço, então ganho de margem nos projetos imobiliários, o que faz aí com as carteiras dos fundos, né, principalmente aqui falando das nossas CVBI, Bari e os outros fundos que a gente tem na casa, passem a ficar cada vez mais saudáveis. E a questão, né, você já falou um pouquinho do agro, você falou um pouquinho aí dos impactos, né, existentes aí em 2024, e esse movimento aí do CMN, essas mudanças aí, como é que o fundo de papel e você, enquanto gestor de um fundo de papel, viu essas mudanças? Foram positivas, não foram positivas, era interessante, impactou, não impactou? Como é que você viu tudo isso, Vitor? A gente teve, de uma maneira resumida, 2 grandes mudanças, né? No final do ano passado, os fundos exclusivos, né, que podiam ali postergar ali, diferir o pagamento do imposto de renda, não podem mais, então a vantagem de ter um fundo exclusivo, basicamente nesse sentido, ela deixou de existir. Então a gente viu bastante investidores institucionais desmontando essas posições
e voltando com uma liquidez para o mercado, procurando instrumentos, principalmente instrumentos com algum incentivo fiscal, né? Isso vale também para outra medida do CMN, que foi alterar basicamente o lastro que pode ser utilizado para alguns CRIs, e a utilização e para LCI e para LCA. Quando a gente olha do ponto de vista de saldo, né, desse estoque desses títulos LCI e LCA ao longo dos últimos anos, a gente vê um crescimento muito significativo em LCI e LCA. Por quê? Porque são títulos incentivados, que estavam pagando ali na média 95% a 100% do CDI, com o CDI na casa bem acima ali dos 10% ao ano, né? Começamos essa trajetória de queda ali a 13,75%. Então, uma posição muito confortável e, de fato, tinha muito capital alocado nesse tipo de título. Na medida em que o CMN alterou o prazo mínimo da emissão de uma LCI e de uma LCA lá para 9, 12 meses, isso faz com que, e obviamente o brasileiro gosta muito de ter investir ali com liquidez ali praticamente no D0, isso faz com que eu acabe tendo um estoque, um saldo de liquidez aqui no mercado que não vai voltar, que na medida que essas LCAs e LCIs vencem, elas voltam para o mercado e não voltam a ser reaplicadas em LCA e LCI. Ou vão para CDB, ou vão buscar títulos incentivados. E aí, o que a gente tem aqui de título incentivado a gente olha aqui no maneira geral, aqui no mercado local, né? A gente tem as debêntures incentivadas, a gente tem os fundos imobiliários, tem os FIPs de infraestrutura e tem os FIAGROS. Os CRIs também, enfim. Mas, então, no primeiro momento, o que a gente viu? Principalmente no mercado ali que tem bastante liquidez, os títulos das debêntures incentivadas, né, de infraestrutura, né? Então, a gente viu um fechamento de spread de crédito bem significativo. A gente viu essa liquidez vindo também para os fundos imobiliários, isso ajudou na valorização das cotas. Os CRIs, os maiores compradores de CRIs são os fundos imobiliários, mas no início do ano estava tendo, até esse excesso de liquidez causado por essa questão técnica aqui no mercado, a gente viu no início do ano, desde o ano passado, na verdade, até o início desse ano, muita emissão de CRI para empresas de capital aberto, com foco em, por exemplo, pagar, com destino de utilização de recurso, o pagamento de aluguel, sendo que o CRI era feito com 5 anos de prazo ou 7 anos de prazo, pagando o principal somente no vencimento, pagamento de juros ali intermediários. Então, no final do dia, estava sendo estruturado um CRI no formato de uma debênture, simplesmente para se capturar aqui o incentivo fiscal do CRI para as pessoas físicas. Então, estava deturpando o instrumento e, no final do dia, o foco do instrumento, do CRI, na nossa opinião. Porque, no final do dia, para a gente, assim, o foco do CRI tem que ser para financiar o mercado imobiliário, projetos imobiliários, e não para financiar capital de giro de empresas de capital aberto. Então, acho que essa mudança foi uma mudança muito bem-vinda, né, da alteração aqui da composição do lastro dos CRIs, na nossa opinião, porque estava sendo, de fato, deturpado ali, estava se assemelhando a emissões de debêntures, né, o quanto não deveria ser. Para a gente aqui, na VBI, para o CVBI, para o BARI, o impacto disso é indireto, né? O diretamente é zero, porque a gente não origina para os nossos fundos, né, papéis CRIs que se assemelham a debêntures que não tem uma garantia real imobiliária por trás. Então, a gente não faz essa dívida clean, né, simplesmente para ali tomar o risco de crédito da empresa. A gente entende que o risco de crédito da empresa ele é mais volátil no longo prazo, né, do que o valor dos ativos imobiliários em si. Então, a gente teve, por exemplo, vários exemplos aí nas últimas décadas, né, desde grandes empresas que tinham ali o rating AAA que quebraram, e ao mesmo tempo, quem tinha alguma operação com garantia real por trás, saiu bem, executou a garantia real, alienação fiduciária, vende o imóvel e se repaga o principal e os juros. Quem não tinha, vai lá para a massa falida, recuperação judicial e acaba não recebendo ali o principal, né? Então, para um fundo imobiliário, né, então acho que assim, existem outros fundos e outras estratégias de como montar o portfólio que podem atender esse investimento, e assim, não tem
de novo, acho que essa é uma modalidade diferente, acho que não tem certo ou errado, mas para o fundo imobiliário que a gente tem na casa, a gente entende que não faz sentido colocar esse tipo de ativo dentro aqui do CVBI ou do MAR. Então, o que faz sentido é a gente aqui ter uma exposição no mercado de uma maneira geral, com garantias imobiliárias, suportando aqui qualquer evento, qualquer problema, qualquer evento aqui de default aqui nos nossos CRIs. Porque, no final do dia, o fundo imobiliário, se você para pensar, dá um passo para trás e fala, bom, qual que é o principal objetivo dele, assim, por que ele foi criado, e no final do dia, né, o que a gente está promovendo aqui no mercado, é esse financiamento para o mercado imobiliário de uma maneira geral. Né? Então, se você entra no fundo imobiliário, se você não está correndo o risco, ou você não está tendo vamos colocar assim, a vantagem de ter uma garantia imobiliária por trás, não faz muito sentido esse fundo imobiliário, né? Se assemelha ali muito um fundo de debênture, renda fixa, crédito privado tradicional. Então, assim, no nosso caso, não afetou aqui nesse sentido para a nossa originação, para a montagem do nosso portfólio, mas no final do dia, a gente vê de uma maneira positiva, porque essas empresas que estavam captando, inclusive estavam captando com um instrumento incentivado, com os spreads quase zero de crédito, então um mercado bastante distorcido nesse sentido. Então você evita do mercado essas distorções ocorrerem no mercado. Claro, acho que é só mais um mecanismo ali que você evita um pouco da distorção. Há vários outros que continuam criando essas distorções no mercado, mas de uma maneira geral a gente vê como uma medida bastante positiva. E falando agora mais do CVBI, né? Como é que você classifica o CVBI? Porque muitos falam, ele é high grade, ele é middle risk. Qual é a classificação enquanto gestor você dá para um CVBI? Perfeito. André, assim, a gente tem uma metodologia de rating interno que a gente criou na VBI, né? Inclusive ela é pública, está publicada no nosso site lá do fundo, vbicri.com.br, aonde que a gente estipula ali, né, o rating do que a gente chama ali de CR1 ao CR15, sendo que o investment grade seria o CR9, o equivalente ao triplo B, né? Então, na prática ali, o equivalente ao triplo B até o triplo A seriam os ativos investment grade, né, onde que a gente considera ali operações indicadas como high grade, tá certo? O CVBI, a estratégia dele desde o início, ele só pode alocar em CRIs com rating mínimo CR9. Então, para a gente, isso ali são operações de high grade. Agora, algumas, não é, eu acho que assim, o que a gente faz a gente, pela nossa expertise, né, da VBI aqui no mercado imobiliário, estando atuando no mercado imobiliário há mais de 20 anos, a expertise de investir tanto em equity quanto em dívida de diversos segmentos, a gente consegue, primeiro, originar diretamente com as empresas, então desintermediando os bancos, distribuidores, etc., onde eu consigo capturar uma taxa melhor para o fundo. Né? A gente conhece, tem bastante expertise, bastante histórico de atuar em segmentos como, por exemplo, de loteamento, que muita gente não gosta, mas são operações que, da forma que a gente monta, ficam super saudáveis, do início ao fim, com bastante cobertura, com bastante gordura. Então a gente transforma aquela operação que, em tese, pode ter ou tem alguns elementos que podem ser um pouco mais arriscados em operações com menos risco. Então, dessa forma, né, quando a gente criou essa estratégia, a gente falou, bom, eu quero ser um fundo high grade, mas eu não quero ser só um fundo high grade que eu não tenho nenhum diferencial. Então, quero ser um fundo high grade que eu consiga colocar ali uma pimentinha. Então, eu consideraria como um fundo high grade ali plus, onde eu consigo colocar um pouco de pimentinha, mas eu não chego a misturar estratégias de fato high yield, né, dentro desse fundo. Para isso, a gente faz, a maneira da gente atuar isso aí é de uma maneira indireta. Aí eu posso investir, por exemplo, em outros fundos que têm essa estratégia high yield, mas eu estou investindo em portfólios bem diversificados, que em algum momento me dão liquidez, então diminui muito o risco aqui para o fundo imobiliário, sendo que essa estratégia de investir em outros fundos imobiliários, a gente vai até 10% no máximo do PL, então na hora que você vai ver essa exposição, esse nível de diversificação desse tipo de operação, ela é muito pequena no nosso fundo, né? O nosso fundo, o CVBI, por exemplo, ele é um fundo mais puro sangue mesmo de CRI, historicamente no máximo a gente chegou a 10% ali das cotas dos fundos imobiliários, e é de 90% a 100% aqui em CRIs, né? E operações estruturadas historicamente. Então assim, a gente consegue colocar essa pimentinha, mas
no final do dia, é o fundo que, assim, basicamente, grande parte, inclusive, da minha alocação, obviamente, sou enviesado para falar, mas grande parte da minha alocação tá nele, porque confio, durmo tranquilo, não tem problema nenhum. Sei, a gente que montou as operações que estão lá, 90% das operações que estão no fundo são originação de estruturação direta da VBI. De novo, a gente é indiferente se é originação direta ou se a gente compra no mercado, a questão é fazer sentido do ponto de vista de risco-retorno para o fundo. Normalmente, para fazer sentido do ponto de vista de risco-retorno para o fundo, requer que a gente tenha essa proatividade de atrás das operações, porque se a gente ficar aqui parado, as melhores operações não caem no colo, né? Dificilmente. Então, a gente até faz parte do nosso processo aqui de investimento, está sempre olhando aqui o mercado, sempre correndo atrás para isso. Então, acho que de uma maneira geral, eu classificaria ele junto com esses fundos mais high grade, porque eu não estou colocando ali no high yield. Agora, não significa que eu não consiga colocar ali uma pimentinha, não consiga colocar uma operação ali com um pouco mais de risco medido, né, respeitando a nossa estratégia, o regulamento do fundo e tudo. Então, eu acho que eu classificaria ele como vamos colocar assim, um high grade plus. Eu não gosto muito dessa separação, high grade, middle grade e high yield, né? Na minha concepção, basicamente, você acaba tendo dois, ou é high yield, ou é high grade, né? Então, dessa maneira, de uma maneira que a gente enxerga ali, o que eu enxergo, pelo menos, o CVBI. A alocação estratégica é high grade, mas a tática ali pega a questão de você colocar essa pimentinha, ou seja, oportunisticamente você pega algo que traga um pouco mais de retorno ali no curto prazo. Isso aí. Já te complementando, André, se a gente pega desde o início do CVBI, o CVBI está completando quase 5 anos, né? A gente começou com ele, a gente fez o IPO dele, listou na B3 em setembro de 19, então em setembro de 2024 ele vai completar 5 anos. A gente pega o histórico de rendimentos do fundo, mais movimentação da cota, é o fundo que, além de superar com bastante prêmios, benchmarks, né, então assim, supera basicamente todos os outros fundos do mercado. Para você ter uma ideia, a gente tem um retorno anualizado de 14% ao ano, né, enquanto que, por exemplo, o benchmark, o FIX, valorizou na prática, a gente tem inclusive no nosso relatório, o IFIX recebíveis valorizou ali na média 10,5%. Então, comparando o que o CVBI valorizou, e aí a gente está pegando todos os fundos do mercado de recebíveis de papel, quando a gente listou o CVBI lá atrás, em setembro de 2019, todo o mercado rendeu 10,5% ao ano, e o CVBI rendeu quase 14%, 13,6% ao ano. Então, acho que mostrando que, de fato, sem qualquer estresse na carteira, né, é uma carteira bem diversificada, então, de fato, a gente está entregando aqui para o mercado aqui um risco-retorno aqui com bastante qualidade, um retorno bem diferenciado, numa estratégia que é diria, bem equilibrada, bem conservadora. E você falou do Bari, e outra questão que eu acredito que você tenha recebido bastante, e eu também vejo o pessoal se questionando a respeito, é a questão se haverá ou não a fusão com o Bari. Tem essa possibilidade? Não tem? É algo distante, Vitor? André, eu diria assim, eu acho que está tudo em aberto, assim como pode ter outros fundos que façam sentido fazer fusões com o próprio CVBI e outros fundos da casa. Dito isso, quando a gente olha para a carteira do Bari, né, eu acho que ali a gente ainda precisa, a gente assumiu a gestão do Bari e tem menos de um ano, acho que a gente ainda precisa, e eu acho que isso só vai acontecer com o tempo, que é na medida em que eu vou tendo a amortização dos papéis, a gente vai conseguindo reinvestir e deixando mais com uma cara próxima do CVBI. E aí, quando a gente tiver esse portfólio com essa cara mais próxima do CVBI, aí, vamos colocar assim, passa a ser factível, por exemplo, começar a pensar em fusão. Significa que a gente vai fazer essa fusão, incorporação de um fundo com outro? Não. Mas também não significa que a gente não vai fazer. Eu diria que está tudo em aberto, é uma possibilidade, sim, de fato é uma possibilidade real, mas se está batido em martelo, não tem nada batido em martelo, não diria que isso deve acontecer no curto prazo, porque o primeiro passo é trabalhar ali no portfólio do Bari
qualificando ele da maneira que a gente acha que ele tem que estar qualificado, e isso, independentemente se vai ser fundido com CVBI ou não, é na maneira que a gente acha que vai trazer o melhor retorno aqui para o risco para os cotistas do Bari. Então, no final do dia, a gente está, primeiramente, pensando no cotista do Bari, de como a gente capturar mais valor ali e conseguir adicionar esse alfa, assim como a gente tem feito no CVBI desde o início dele. Obviamente, a gente vai trabalhando na medida do possível, com caixa que a gente tem em mãos, na medida em que a gente vai tendo a amortização dos papéis, a gente vai fazendo os reinvestimentos, reposicionamentos, sem deixar de lado, né, a estratégia original do Bari também, que começou sendo um fundo focado em ativos pulverizados, né, com lastro pulverizados do CRI. Então, no primeiro momento, a gente tem seguido esse regulamento do Bari, essa estratégia, reposicionando na medida em que a gente consegue, para deixar com uma cara ali, com as operações que a gente acha que são oportunidades, de fato, para alocar dentro do Bari. E no futuro, pode ser que, então assim, no primeiro momento o foco é capturar valor para os cotistas do Bari. E no segundo momento, pode ser que faça sentido, tanto para os cotistas do CVBI, quanto para os cotistas do Bari, fundir. Agora, isso tá bem aberto, eu diria ainda, não tem nada batido, não tem nenhum martelo batido nesse sentido. Ou seja, é tudo muito novo, precisa reestruturar a casa, ver realmente o que faz sentido em relação ao regulamento e também aos cotistas, para daí sim haver essas mudanças, e se houverem, se fizerem sentido lá na frente, né, Vitor? Perfeito. Maravilha, você falou de fusão, e aí outro questionamento muito pertinente a respeito é a questão do BLMC e o MORC. Não teria feito sentido eles irem para o CVBI? Poderia ser. Qual que é o problema do que a gente não diria problema, né, para fundir com o CVBI? A gente mesmo colocou aqui, quando a gente analisa os portfólios, né, e de fato ali, como até a gente conversou anteriormente, nosso entendimento aqui, o CVBI é um fundo high grade, e eu tenho uma estratégia para seguir nesse fundo. Quando eu olho para o MORC, e principalmente, a gente vê ali com uma carteira com um perfil mais high yield, mais arriscado, que de fato não faz sentido na estratégia do CVBI. Mas, né, de novo, isso não significa que o portfólio é ruim, só significa que não encaixa direito na nossa estratégia do CVBI. Então, fez mais sentido a gente fazer essa fusão junto com o RVBI, que era o nosso FOF, e basicamente a gente evoluiu ele para virar um fundo multi-estratégia de hedge fund, onde pode alocar tanto em cotas de fundos imobiliários, como CRIs, ações e outras oportunidades de investimento no mercado imobiliário. Esse fundo, né, inclusive falando já do RVBI, ele historicamente, ele já investia em CRIs, que a gente originava, estruturava de uma maneira oportunística. Então, assim, está dentro do regulamento do fundo, já está dentro da estratégia dele, do RVBI, não fazia sentido para a estratégia do CVBI, então fez todo sentido encaixar na estratégia, fazer essa fusão junto ao RVBI. Então, basicamente, foi isso. E também outro ponto, né, muito questionado, é a questão da ancoragem do CVBI em outros fundos e também num fundo, inclusive, da casa. Como é que aconteceu tudo isso? E foi oportunístico? Foi Maravilha. tático? Como é que aconteceu? Bom, faz parte da nossa estratégia do CVBI, inclusive a gente já, desde basicamente o início do fundo, a gente investe oportunisticamente em fundos imobiliários, né, que seguem estratégias de investimento em papel, certo? A gente nunca vai investir no CVBI, num fundo de tijolo, ou qualquer estratégia que destoie aqui do mercado aqui de recebíveis. A gente, historicamente, né, na nossa estratégia, a gente pode trabalhar com até 10%, então seria como uma estratégia satélite, a estratégia principal aqui de CRIs, para poder alocar oportunisticamente alguns fundos imobiliários recebíveis, para justamente manter aqui o foco do fundo em recebíveis e você não misturar aqui estratégia FOF com estratégia de recebíveis, porque no final do dia é um fundo mais puro e sangue de recebíveis. A gente já chegou a bater 10%, historicamente investindo em mais de 20 ativos, mais de 20 papéis de fundos imobiliários, desde
fundos high grade, high yield, multi-estratégia, hedge funds, com foco principal em crédito, né, com foco principal em recebíveis, ou seja, com pelo menos ali 2/3 do patrimônio ali em CRIs ou recebíveis imobiliários. E a gente tem tido bastante sucesso nessa estratégia, né? A nossa rentabilidade acumulada nessa estratégia, né, é mais de 70%, é bem elevado. Se comparando, por exemplo, só um exemplo, com CDI, com o IFIX no período. O IFIX no período deu 36%. A gente deu 73% nessa estratégia. O IFIX deu quase 50%, o IFIX como um todo, a gente deu 73%. Então a gente está falando, mesmo comparando com o IFIX, como todo o mercado, a gente está falando, o IFIX recebíveis, né, só o mercado de recebíveis imobiliários em si, com essa estratégia de alocar oportunisticamente. O que significa essa alocação oportunisticamente? Não tem nenhum compromisso de manter essa alocação no longo prazo. Eu posso ter uma alocação do fundo de 10% agora, ano que vem eu posso estar com ela em 5% ou zerado, a depender do que a gente acha que é um momento bom de entrada, né, que a gente acha ali que está com preço interessante, tem um potencial de valorização, e o momento que a gente acha que é hora de sair. E dessa forma a gente vai capturando aqui ganhos bem extraordinários. Então a gente está conseguindo entregar quase que um retorno 2 vezes acima do mercado de recebíveis, dos fundos imobiliários recebíveis. Então eu diria que é uma estratégia que tem sido bastante sucesso, né? A gente faz de uma maneira bem satélite, né, com até 10% do patrimônio do fundo. Quando a gente fala ali, né, pensar assim, vou ancorar alguma oferta. Isso basicamente depende ali da estratégia do fundo. Os fundos tendem a começar um pouco menor, com uma estratégia de ir captando ao longo do período, se tornar uma estratégia maior com liquidez para poder realizar o ganho de capital. Então, exemplo, a gente entrou, por exemplo, no MVBI, que era um fundo da casa, onde que a gente originou, estruturou, a gente conhece, segue os mesmos processos de investimento e diligência da VBI. Não tem, está tudo dentro do regulamento e da estratégia do fundo. A gente alocou mais ou menos 4,7% do PL do CVBI nesse fundo, que hoje, então, basicamente está falando de 49 milhões de reais, que hoje tem ali basicamente um patrimônio líquido de 350 milhões de reais. Esse patrimônio líquido do fundo só vai continuar crescendo. E eu estou capturando todo o prêmio aqui dessa criação de valor nesse fundo via essa participação no CVBI. O que a gente não queria era justamente, eu estou montando um portfólio ali com bastante prêmio bem interessante, que eu não estou, porque eu vou deixar o CVBI de fora, não faz sentido. Entrar diretamente nas operações, a gente não consegue, porque eu conseguiria entrar ali talvez em uma, talvez em 2 operações, só que aí são operações que a gente não consegue capturar o efeito de entrar em operações com uma rentabilidade elevada e capturar o efeito da diversificação, aonde que eu reduzo o risco desse portfólio e estou participando junto com todos os cotistas desse ganho, desse prêmio. Se a gente olha também por outro lado, a gente tomou muito cuidado, né? Em qual que é o percentual que eu vou fazer com isso? Quero fazer uma alocação que faz sentido para o CVBI, sem comprometer aqui a essência e estratégia do CVBI como um todo. Então, dentro daqueles 10%, a gente tem alocações desde Mauá High Yield, o fundo de multi-estratégia do Fator, no Game, no CVBI, no MVBI. Então, assim, o MVBI, ele está entregando, por exemplo, 14% ao ano líquido, né, com ganhos de capital na medida, ou seja, valorização patrimonial na medida em que eu vou tendo aqui, o tempo vai passando e eu vou tendo aqui novas emissões do fundo, para que lá na frente, além de ter esse carrego excelente para o fundo, eu tenha a possibilidade de realizar um prêmio e converter isso esse prêmio aqui em benefício de todos os cotistas do CVBI. Né? É um fundo, outro ponto também, ele é um fundo que foi basicamente uma oferta ali privada, bem localizada, que ainda não está listado na B3, é quase um fundo exclusivo. Então, basicamente, o CVBI está se capturando do benefício de entrar nesse fundo exclusivo. Quando a gente olha pelo lado do custo também, o CVBI, ele já é um dos fundos mais baratos do mercado,
né, a gente fica abaixo ali da mediana do mercado, está bem em cima da média, sendo que o CVBI, se você considera, isso considerando sua taxa de administração e gestão, se você considera a taxa de performance que o CVBI no inicialmente tinha, mas depois a gente tirou quando o Selic caiu lá para 2% ao ano, considera a taxa de performance, então o CVBI é um dos fundos mais baratos do mercado, então mesmo considerando uma alocação de 4,7% no outro fundo da casa, não impacta em nada aqui o que é o custo para o fundo, sendo que ele está entrando nas mesmas condições dos demais investidores, sendo que, único parênteses, ele não pagou taxa de distribuição para entrar nesse fundo, então ele entrou até com uma vantagem em relação ao mercado no MVBI. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso no papel, a gente olha, bom, estratégia que faz sentido dentro do regulamento, dentro da estratégia da gestão, um portfólio que a gente conhece, com risco-retorno excelente para o fundo, bom, não tem por que não entrar. Então, na verdade, era uma baita oportunidade, tem se mostrado, do ponto de vista aqui de retorno, uma ótima decisão, né? E a gente vai, assim, na medida em que a gente vai capturando esses ganhos, e mais ganhos virão aí com essa estratégia aqui para o fundo, a gente vai distribuindo isso aí para os nossos cotistas para eles ficarem cada vez mais satisfeitos, né? A gente vê, é óbvio, né? Hoje eu acho que o CVBI já tem mais de 90 mil cotistas, na medida que essa base vai crescendo, você não consegue deixar 100% todo mundo satisfeito, mas eu diria, basicamente, inclusive olhando nas redes sociais, esse é um fundo que não tem muito o que se falar, assim, e quanto menos você tem para falar, até melhor é positiva a notícia, significa que está rodando tudo conforme previsto, todo mundo, de uma maneira geral, bem animado e feliz com o investimento no fundo, mas óbvio, você sempre vai ter ali uma minoria que pode ser por um motivo ou outro, fica, e é válido, né, fazer todos os questionamentos, mas acho que de uma maneira geral, pelo que a gente vê, cota do fundo valorizando, a gente conseguindo entregar ali a rentabilidade dentro da estratégia proposta bem acima dos benchmarks, base de cotistas crescendo mês a mês, então, assim, acho que a trajetória do fundo desde o início continua sendo muito positiva e acho que é um fundo que o mercado gosta bastante, pelo menos esse é o feedback geral que a gente tem. Segmento de energia. Por que estar no CVBI? É oportunístico mesmo? Isso, André, perfeito. Acho que esse segmento é muito interessante, né? Um segmento que a demanda é muito maior que a oferta, né, do ponto de vista de energia. Basicamente, o que está por trás desses CRIs de energia são usinas fotovoltaicas de geração distribuída, que são alugadas, né, ou empresas, né, off-takers ali, empresas de primeira linha, que elas se beneficiam diretamente ou indiretamente através de um consórcio ali com pessoas físicas, e no final do dia, o que você está vendendo para essas pessoas físicas após o aluguel dessa usina é basicamente desconto sobre a conta de energia. Então, assim, você está vendendo desconto sem nenhum investimento, é um benefício, então você está vendendo um benefício na veia, né? Quem não quer, então no final do dia a demanda é muito maior que a oferta, então do ponto de vista de risco a gente vê como uma oportunidade excelente, e do ponto de vista de retorno também, porque toda essa demanda, né, fez com que tivesse muito investimento no segmento, né, isso mais a alteração da lei, da regulamentação, dos benefícios serem válidos, serem válidos da forma que estão, até uma determinada data, até o ano passado, né, que você conseguiria ter ali, e depois esses benefícios vão caindo numa escadinha. Então, isso fez com que tivesse uma corrida por investir, para capturar esses benefícios por parte dos empreendedores, e os empreendedores precisam de capital. Isso fez com que a demanda por capital tivesse muito grande, então, do ponto de vista excelente, com uma demanda muito maior do que todo o capital disponível para o segmento, você consegue, né, principalmente do ponto de vista de quem está financiando esse segmento, por exemplo, que nem é o nosso caso, os fundos imobiliários de papel, você consegue capturar taxas super interessantes, né? Então a gente fez a alocação, por exemplo, de inflação mais 10 no CVBI, numa média nesse segmento de energia, para um risco muito baixo, porque você está falando com uma demanda muito clara, muito maior do que a oferta, muito mais, diria, com menos riscos de precificar e projetar até do que no mercado imobiliário.
Então, de fato, a gente vê isso como uma baita oportunidade, claro, sem que, né, entender quem são os bons empreendedores, quais são os bons projetos de qualidade, quem está por trás, quem são os bons off-takers, entender toda a estrutura, mas de uma maneira macro, é uma baita oportunidade aqui de investimento de risco-retorno, que que a gente enxerga isso dentro de uma janela que está, né, momentânea. Daqui a 5 anos, quando essa corrida por fazer novos projetos, por necessidade de capital, já tiver equilibrada, já tiver sido reduzida, provavelmente a gente não vai estar conseguindo mais originar nesse nível de taxa que a gente tem conseguido originar. Provavelmente essas taxas devem fechar. E, inclusive, esse é um outro lado positivo. Na medida que isso acontece, eu vou poder vender as posições do secundário do fundo, capturando ganho com isso. Ou o empreendedor vai se financiar mais barato e vai quitar o CRI com a gente, pagando um prêmio de pré-pagamento e a gente também capturando ganho com isso. Então, de uma maneira geral, a gente, de fato, enxergou isso aqui como uma baita oportunidade aqui de risco-retorno para entrar aqui no momento. E a gente fez uma alocação dentro do que a gente tinha ali, disponibilidade de capital, a gente está super contente com essa decisão, com essa alocação. Gostaríamos de poder fazer, obviamente, mantendo ali a diversificação por segmento, por ativo dentro do fundo, gostaríamos de poder até capturar mais dessas oportunidades. Legal, Vitor. E agora é o momento marketing, Vitor, que é o porquê investir no CVBI. Não, perfeito, André. Eu diria assim, acho que até como já mencionei anteriormente, CVBI, ele é um fundo com uma estratégia muito bem definida desde o início dele, né, lá quando a gente listou na Bolsa em setembro de 2019, até hoje a gente tem superado aí basicamente todos os benchmarks, né, com bastante gordura, então, pô, a gente está entregando quase 14% ao ano versus ali o benchmark do mercado de fixo, vamos chamar assim, dos fundos imobiliários recebíveis do IFIX, a gente está falando ali de quase 4% ali de alfa gerado, né, ao ano. Olhando para frente, a carteira do fundo, ela está pagando inflação mais 9 na média, o que se traduz com a inflação mais 8 líquido para o cotista, com a abertura da B, né, a B hoje está ali por volta de 6,10, 6,20, e o fundo tradeando ali na faixa de 95, o patrimonial mais ou menos próximo disso também. Bom, você vai estar com um carrego aqui excelente, né, de inflação mais 8, basicamente ali 2% acima da B, e com um potencial de valorização que o fundo tem, né, dado que a exposição do fundo é basicamente em PCA, 92, 93% do fundo da alocação são em títulos indexados a IPCA, que com o fechamento da taxa real de juros, eu vou capturar todo esse ganho, seja no portfólio, ou seja na valorização da cota do fundo no secundário. Então, eu te diria assim, uma baita oportunidade de entrar num fundo muito diversificado, com risco baixo, com rentabilidade elevada e com potencial de valorização. Então, eu diria assim, é uma baita oportunidade para estar dentro das carteiras de investimento, para compor ali as carteiras de investimento, porque o risco-retorno realmente, na nossa visão, que tem valido a pena. Legal, Vitor. Mais uma vez, gostaria de agradecer você por ter estado aqui conosco, trazer a sua expertise, sua visão enquanto gestor, não só do CVBI, mas também do mercado de fundos de papéis, né, tanto quanto aconteceu em 2023 e também a sua expectativa em relação a 2024. Não temos uma bola de cristal para saber o que de fato vai acontecer, mas, né, espera-se, né, que tudo caminhe de acordo e que realmente as coisas aconteçam em 2024, em especial para esse segmento. Gostaria então que você deixasse suas considerações finais e também as mídias sociais. Fiquei com dúvida? Tem uma sugestão? Como que a gente faz para entrar em contato aí com o fundo? Bacana. Foi um prazer, mais uma vez, bater um papo contigo, André. Qualquer comentários ou dúvidas aqui, podem encaminhar para ri@vbirealestate.com. A gente sempre dá uma olhada nos comentários, responde, algumas sugestões, a gente aplica, inclusive, nos nossos relatórios, então fiquem à vontade para mandar sugestões e perguntas. Basicamente, a gente está em todas as redes sociais, desde o Instagram, a LinkedIn, a YouTube, então acho que tá fácil aí de encontrar a gente aí na internet.
Mais uma vez, muito obrigada, Vitor. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com FI nessa 4ª temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vitor. Um abraço. Tchau, tchau.